aqui, Mara, com aquele texto Pertencer, Hum, da Clarice Lispector, que eu hum. queria ler um trecho na hora que a gente iniciar. O que que você acha? Acho uma ótima ideia. Bom, Acho que então, podemos gente, começar, né? Mara querida do meu coração, boa tarde. Boa tarde, Nilce, boa tarde, Lourdes, boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente, sejam muito bem-vindos. Isso, precisamos de um oi, precisamos de um like, precisamos também de compartilhamento, hein? Amores, com muita alegria que a gente está aqui hoje, eu e a Mara, para a gente falar sobre a lei do pertencimento, né? E obrigada, Lourdes, 17:02, estamos aqui pontualmente para o nosso chá das 5. E faz tempo que está calor nesse horário, o meu chá é uma água bem fresquinha. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre a lei sistêmica do pertencimento. Todos nós pertencemos, isso nos traz muita coisa boa no nosso coração. Comenta um pouquinho, Meninas, Mara, que tipo de lei é essa? Como assim, pertencimento, assim, no geral, um preâmbulo geral. Não entra fundo ainda não. então, essa é uma das três leis, né, que o Bert Hellinger, através dos estudos que ele fez, né, da observação que ele fez durante muitos anos numa tribo dos Zulus, na África, ele percebeu essa lei, né? A lei do pertencimento, o que que ela diz? Como o nome diz, nós pertencemos, né? Em todo lugar onde nós estivermos inseridos, em todos os sistemas onde nós estivermos inseridos, sistemas é a nossa família, o nosso trabalho, o nosso grupo de amigos, enfim, independente do lugar onde nós estejamos, nós precisamos nos sentir pertencentes. Porque se nós não sentirmos essa lei, né, do pertencimento, se a gente não se sentir pertencente, a gente começa a entrar num estado de sofrimento. Porque se eu não pertenço àquele grupo, o que, que eu estou fazendo ali? Né? E aí começa aquelas situações de ansiedade, de busca, né? De busca por esse sentimento de pertencer àquele grupo. Pertencer é muito bom, né? A gente geralmente fica muito ansiosa por pertencer quando a gente é adolescente, né? É o momento que a gente tem mais esse sentimento de grupo, de pertencimento, né? Mas, na verdade, desde que a gente nasce, a gente precisa dessa sensação. Então, é por isso que eu texto de Clarice Lispector, apenas um trecho dele, tá? Porque ele é muito lindo e eu então sugiro que vocês leiam esse texto nos próximos dias, porque cada vez que eu e a Mara e a Cidinha não está aqui no momento, mas ela pode entrar aí a qualquer instante. Cada vez que eu, a Mara e a Cidinha nos propomos a falar sobre algum assunto, a gente como que vivencia aquele assunto durante a semana. É uma coisa muito intensa para nós, né? Então, para a gente trazer um conteúdo para vocês, não apenas a gente estuda, mas a vida nos traz o conteúdo. Então, esse texto chegou até nós, tá? Então, eu vou ler para vocês o começo. Pertencer. Um amigo meu, médico, assegurou-me que desde o berço a criança sente o ambiente. A criança quer. Nela, o ser humano, no berço mesmo, já começou. Tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer. Por motivos aqui que não importam, eu de algum modo devia estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém. Nasci de graça. Se no berço experimentei esta fome humana, ela continua a me acompanhar pela vida fora, como se fosse um destino. A ponto de meu coração se contrair de inveja e desejo quando vejo uma freira. Ela pertence a Deus. Exatamente porque é tão forte em mim a fome de me dar a algo ou a alguém, é que me tornei bastante arisca. Tenho medo de revelar o quanto preciso e de como sou pobre. Sou sim.
muito pobre. Só tenho um corpo e uma alma, e preciso de mais do que isso. Quem sabe se comecei a escrever tão cedo na vida, porque escrevendo, pelo menos eu pertencia um pouco a mim mesma, o que é um facsímile triste. Com o tempo, sobretudo nos últimos anos, perdi o jeito de ser gente. Não sei mais como se é. E uma espécie toda nova de solidão de não pertencer começou a me invadir, como eras subindo num muro. É, Quando, gente. quando eu li essa Tá. poesia, né, é, ela me fez voltar há alguns anos, né, porque eu tinha exatamente esse sentimento, né, de não pertencimento. Por quê? Não sei dizer até hoje o porquê é que eu tinha esse sentimento, né? De que, assim, é muito interessante porque houve uma época em que teve uma época que eu achei que eu fosse adotada, outra época eu achei que eu fosse de um outro planeta. Eu passei por várias fases, né? Mas, assim, em todas elas, exatamente esse sentimento, né? De não pertencer àquele lugar, não pertencer àquela família. E aí aquele sentimento angustiante, né? Por que que eu sou tão diferente? Por que que eu não me encaixo dentro desses, né, dentro da minha família? O que me faz ser tão diferente, né? Então, essa poesia, ela me remeteu a esse tempo, né? Exatamente esse sentimento de não se encaixar, de não me incluir mesmo dentro daquele lugar onde a minha família onde ela está, onde ela caminha, né? Então, esse sentimento ele é muito estranho e, ao mesmo tempo, muito dolorido. E ao longo do tempo, isso daí pode acarretar bastante probleminha na vida, né? Problemas no trabalho, problemas de adaptação, no emprego, numa nova cidade para onde você se muda, né? Porque parece que se você não pertence à sua família, se você tem um sentimento como esse, talvez inexplicável, né? De não pertencer, como é que você vai se encontrar em outros lugares? Você sempre carrega consigo essa sensação, né? Uhum, E uhum. aí tem algumas E, coisas que podem explicar isso, né? sim, e aí eu comecei, né? Como eu já disse aqui algumas vezes, eu tive a felicidade de esbarrar no curso de educação sistêmica. E através desse curso de educação sistêmica, que é um curso de autoconhecimento, porque eu só consigo olhar para o outro a partir do momento que eu olho para mim, né? Eu só consigo respeitar o outro a partir do momento que eu me respeito. Então, o curso, né, de educação sistêmica por si só, né, por todas o conhecimento que ele traz, acaba sendo um curso de autoconhecimento, né? E através deste estudo, através deste caminhar por essa via da educação sistêmica, eu percebi que essa sensação de não pertencimento era porque eu tinha esse olhar julgador para os meus pais, né? Então eu olhava para eles por tudo aquilo, por todas as dificuldades que eles tinham passado no decorrer da vida, e eu acreditava que eles tinham que ter feito diferente, eles tinham que ter feito melhor. E eu olhava e me incluía dentro dessa história como vítima, né? Porque eu acreditava que comigo tinha que ser diferente. Eles tinham que ter me dado um atendimento diferente, um cuidado diferente. Por isso, essa sensação de não pertencer, né? Porque eu olhava para tudo aquilo que a minha família me dava e eu entendia aquilo como pouco. Eu entendia aquilo como insuficiente. E isso me trazia esse sentimento de não pertencer. Porque eu sempre queria algo mais. Eu sempre queria algo melhor. A sua criança queria, né?
Você, enquanto Sim, criança, queria. Porque depois que você se torna adulto, né? Aí tem dois caminhos, né? Quando a criança, ela não acredita que ela pertence àquele ambiente, porque ela queria algo diferente, porque ela acreditava que aquilo não era suficiente ou não era adequado para ela, ela queria algo mais que nem ela sabia direito o que que é, que as crianças não sabem direito, a criança quer, 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 e nem sabe o que que ela quer, uma voracidade, né? Você pode, como adulta, terapeutizada, chegar à seguinte conclusão: eu não preciso de outros pais de outra família, aquilo é perfeito para mim. E se sentir em casa, se sentir bem, onde quer que você esteja. Ou continuar trazendo aquelas carências para a vida adulta e ser para sempre uma pessoa insatisfeita, né? Precisando de terapia. Né? Precisando de uma visão sistêmica como essa que você está dizendo para a gente que você lindamente está conquistando, né, Mara? Porque a gente não disse que a gente sim. conquistou, né? A gente Não, está é caminho, é conquistando. percurso, né, Nilce? É. Eu acho curioso, Bert Hellinger, ele morreu com 93 anos no ano passado. E ele disse que no hospital ele ainda tomou a mãe. Ou seja, na linguagem sistêmica, né? Ele ainda estava aceitando aquilo que a mãe tinha para dar para ele, do jeito dela, do jeito que ela pôde dar. Porque, gente, toda criança tem um desejo imenso de viver, ela quer, mas algumas crianças elas já conseguem estar mais felizes, outras são mais vorazes, né? E aí então cabe a nós adultos cuidarmos daquela criança interna que ficou com tanta carência, né? Todos nós temos carências. E aí, o que a gente faz com essas carências muitas vezes quando a gente chega na vida adulta? A gente pode projetar nas pessoas. Então, por exemplo, minha mãe não teve tempo de cuidar de mim, porque ela estava sempre trabalhando, sempre ausente, ou sempre doente, ou minha mãe faleceu. Aí eu, adulta, me caso e quero que meu marido preencha dentro de mim a falta da minha mãe. Gente, isso é tão comum, é tão comum. Coitado do marido, nenhum marido nesse mundo tem coração suficiente, por mais amoroso que ele seja, para suprir uma mãe interna que não supriu as carências daquela criança, né? Então isso é uma primeira coisa que pode acontecer. Concorda, Mara? Totalmente, mesmo porque, né, o marido, o lugar dele não é o lugar da mãe, não é o lugar do pai, né? É o lugar do companheiro, aquele que vai caminhar junto com a gente, né, em direção ao futuro. Enquanto que o nosso pai e a nossa mãe, a obrigação deles foi nos preparar para a vida, né, nos trazer para a vida. Então, são funções extremamente diferentes, completamente diferentes, e um não consegue ocupar o lugar do outro. E quando isso acontece, nós já falamos sobre isso, né? É onde acontecem os problemas de relacionamentos, né? N problemas de relacionamentos. E junto com esse, né? Nessa questão do pertencimento, eu acredito, Nilson, que seria muito pertinente a gente falar a respeito das crianças, né? Não das crianças, mas das pessoas, de uma forma geral, que entram na adoção, né? Isso tanto faz adoção porque você foi lá no juiz e o juiz, né, te colocou numa outra família diferente da sua para cuidar de você porque não importa o motivo a sua família não quis ou porque em alguma situação seu pai e sua mãe não pôde cuidar de você, então uma avó, um tio, um primo, alguém diferente do seu pai e da sua mãe vai cuidar de você porque eles não puderam, né? A criança, né? Nós temos uma necessidade imensa de pertencer, né? De pertencer ao nosso sistema familiar. E toda vez que alguém, né, nos diz que
por qualquer motivo que seja, eu não posso amar o meu pai e minha mãe, eu não posso amar a minha família, eu não posso ter respeito pelo meu sistema, pela história do meu sistema, isso aciona, né, um sentimento dentro de mim que, por necessidade de pertencer àquele sistema, eu vou entrar, né, vamos dizer assim, numa jornada de mostrar para essa pessoa, para essas pessoas, que eu mereço, eu pertenço àquele sistema e eu preciso honrar aquele sistema. E aí é onde vai entrando todos esses problemas também, que normalmente a gente vê com relação à adoção, todas essas rusgas, todas essas dificuldades que normalmente acontecem dentro deste processo. Pode ter certeza. Você vai olhar para isso, você vai observar que está se exigindo daquela criança, daquele adolescente, daquela pessoa, que ela aceite a família que a adotou, em detrimento da, da família de Da família origem. de origem. Da família de origem. E isso, gente, é uma guerra interna terrível. A pessoa não consegue, tá? A pessoa não consegue deixar de amar a sua família de origem, por mais que ela ame a família adotante, tá? E Então, mesmo que ela não tenha conhecido, mesmo que ela tenha sido mesmo adotada não um importa, bebê, é é biológico, biológico. está nas entranhas, em cada célula dessa criança, o DNA do pai e da mãe dela, ali dentro dela. Então, a família que adota tem que saber que ela nunca vai ser uma família substituta da família biológica, não tem como. Ela vai ser Não. uma família que vai acolher e vai ajudar a outra família, a família biológica, na criação desse filho, né? Vai estar Então a a família que serviço da família a biológica. serviço, olha que coisa mais linda. A família que adota, ela tem que se conscientizar que ela está a serviço da família biológica da criança que ela acolheu. Isso coloca Uhum. tudo em seu lugar. A gente falava semana passada de hierarquia, né, Mara? De Sim. ordem. A família biológica vem sempre antes, porque se não fosse ela, aquela criança nem existiria, né? Uhum. Então a família biológica não tem como. Ela ela é fisicamente forte na vida da criança, porque o DNA veio de lá, daquela árvore genealógica e de todo o ambiente familiar, de história, de memória que vem com esse DNA, a criança está extremamente envolvida lá, né? Então ela vai mostrar tudo aquilo que a família dela tudo aquilo que a família dela tem, de acordo com o que a nova família faz com ela. Se houver um acolhimento total dessa história, dessa memória, seja ela qual for, mesmo seja desconhecida, a criança relaxa e cresce e floresce maravilhosamente, assumindo os valores da nova família, com todo amor. Mas se a nova família, a família que adota, ai, desculpa, gente, meus cães já. Se a nova família, de alguma forma, quer cortar a memória da família biológica, aí, gente, pode contar que vai ter os problemas mais sérios do mundo com essa criança. E aí, exatamente porque o pai e a mãe estão presentes em cada célula da criança, porque é isso que a gente tem que pensar. Quando essa criança, quando houve a fecundação do óvulo com aquele espermatozoide, misturou-se ali o pai e a mãe para criar aquela criança. Então não tem como eu, a partir de um acontecimento com esse pai, com esses pais biológicos, eu dizer que aquela criança não é mais filho deles. Elas vão sempre continuar sendo filhos, sempre. E quando, né, a gente entende isso e aceita que aquele pai, aquela mãe são os pais certos para a criança, ela sente em seu coração
que o pai e a mãe está sendo respeitado, que essa necessidade dela de pertencer àquele sistema está sendo respeitado. Então, ela vai, a gente diz assim, né? Que a partir do momento que a gente tem esse respeito, a criança para de olhar para aquele sistema, né? Para o sistema dela, porque ela vai deixar de ter a necessidade de mostrar que o sistema dela merece ser respeitado, e aí ela passa a olhar para o sistema da família adotante. Porque está tudo bem aqui com o meu sistema. Eles respeitam, né, o meu pai, a minha mãe, a história da minha família. Então, eu posso olhar para esse outro sistema e beber dessa nova fonte, né? Aprender essas novas lições que estão sendo possíveis de aprender. E com o tempo, né, existe a necessidade, talvez não necessariamente de voltar ao tema, mas de olhar para ele, de entender tudo aquilo que aconteceu. Então, gente, é muito normal os filhos, né, as pessoas adotadas sentir essa necessidade de voltar para os seus e entender tudo o que aconteceu. E cada um tem o seu trajeto, cada um tem a sua necessidade. Tem aqueles que vão precisar voltar a morar na casa, né, a conviver com os seus parentes biológicos. E tem aqueles outros que vão simplesmente querer saber o que aconteceu, entender o que aconteceu, para dar significado a tudo aquilo que ele tem dentro dele. E tá tudo certo, né? Tá tudo bem, é normal, precisa ser assim. E quando, né, a família adotada olha para isso com respeito, com carinho, aceitando, isso fica tudo muito mais leve, tudo muito mais tranquilo. Tá? E aí eu quero aproveitar e falar também, Nilce, a respeito desse olhar amoroso e respeitoso da escola para com as famílias, para com os pais. Porque muito dos problemas que nós temos dentro da escola, ele decorre também desse olhar de julgamento para o pai e para as famílias. Porque toda vez que eu olho para o pai e para a mãe do meu aluno, eu olho para a história da família desse meu aluno e digo, né? Eu posso até não dizer em palavras, mas eu penso. A partir do momento que eu penso, isso está no meu coração. Então, eu olho para aquela situação e digo: eu faria melhor. Se fosse meu filho, eu não faria assim. Se fosse meu neto, eu não faria assado. Ah, porque se fosse meu sobrinho, eu faria. A partir do momento que eu entro neste lugar de julgamento, o meu aluno, ele vai sentir a necessidade de mostrar para mim que ele pertence àquele sistema e que ele honra aquele sistema e que enquanto eu também não respeitar e não honrar aquele sistema, ele também não vai olhar para mim com respeito. E aí começam-se todas essas dificuldades, né? Tem criança que tem dificuldade de aprendizagem, tem criança que tem dificuldade de comportamento, tem criança que foge da escola, tem criança que dorme o tempo todo dentro da sala de aula. Aí, assim, né? São N problemas. Então, toda vez que eu olhar para o meu aluno, que eu olhar para uma criança, independente do lugar onde eu ocupe na vida daquela criança, e julgar a família dela, ela vai entrar neste lugar de mostrar para mim que ele pertence e que ele precisa pertencer àquele sistema. E aí vai entrar toda uma dinâmica para que isso seja validado. E como que a criança acaba pedindo, né? Inconscientemente, para que a gente reconheça a família dela, com todos os comportamentos inadequados e dificuldades de aprendizagem. Gente, se eu, como professora, julgo a família do meu aluno, como que ele vai aprender comigo? Ele não vai. Porque se eu julgo, eu condeno. Se eu condeno, acabou. Se eu penso que o pai do meu filho adotado ou do meu aluno, seja a criança que for, não é bom o suficiente, é como se eu dissesse para a criança: você não é boa o suficiente. Porque o pai e a mãe são a criança ali na minha frente, né? Quando eu olho para uma criança, eu olho para três pessoas. No mínimo. A criança, o pai e a mãe, no mínimo, né? No Aí tem, mínimo. né, o pai e a mãe dos pais, Opa. os avós.
O olhar sistêmico é esse, é grande, ele envolve todo mundo, abarca todas as famílias. Quando eu recebo, Mara, um cliente na clínica, seja ele a idade que tiver, eu sempre olho para essa pessoa, incluindo os pais, os avós, os bisavós, e toda aquela população que vem atrás da pessoa, porque ela só está ali na minha frente porque todos aqueles existiram e transferiram até esta pessoa que está ali na minha frente vida, né? Memórias, carne, osso, sangue, todas as células vieram desse povo todo. Então a gente tem que baixar a cabeça e reverenciar a existência de todas aquelas pessoas que precederam essa que está ali na nossa frente. E quando a gente tem esse olhar, não precisa fazer nada, não precisa fazer grandes ações, não precisa falar nada, é só olhar, um olhar inclusivo, que inclui todas essas pessoas e fica tudo apaziguado e fica tudo bem. Eu, como terapeuta, Mara, eu estou chegando agora na vida da família da pessoa. E eu não chego sozinha. Eu chego com a minha família, com meu pai, minha mãe, meus avós, meus bisavós, toda a história que veio lá de trás e que chega até mim aqui. Eu estou chegando agora na vida do meu cliente, com o meu sistema em tratamento para tratar uma pessoa que também chega em tratamento, né? A gente estuda um bocadinho mais e traz essa visão. E a gente tem que pensar que eu acho essa imagem muito, muito bonita, muito significativa, que nós somos a melhor versão de todos aqueles que vieram antes. E que nós estamos no lugar onde eles sonharam estar um dia, né? Então, toda vez que eu entro em contato com uma pessoa, eu preciso me lembrar disso, né? Que antes dele tem toda uma história que aconteceu e que permitiu que ele estivesse ali, né? Ele não vem, às vezes não. A gente ainda tem esse aprendizado de olhar para a pessoa e enxergar só ela, né? Então, eu vou olhar para o meu aluno, eu vou enxergar o aluno e o problema do meu aluno, né? Então, tá, o porquê que meu aluno está tendo problema de aprendizagem. Ali eu vou buscar ali as questões, né? Então, é porque ele não tem disciplina direito para sentar e prestar atenção, é porque ele tem ali alguma dificuldade neurológica, enfim, eu vou ali buscar os porquês daquela dificuldade, porque daquele problema que o meu aluno tem. E o que esse olhar sistêmico ele nos permite, né? Esse olhar holístico, né, Nilce? Esse olhar do todo, de olhar para aquela pessoa, não só o aluno, olhar para aquela pessoa e, como você disse, ampliar essa visão, ver todas as possibilidades, porque a maioria das vezes, quando a gente olha para o nosso aluno, a gente olha para o nosso cliente, a gente olha para o nosso vizinho, né, que está ali apresentando uma certa dificuldade, seja lá o campo que for, e eu vou conhecer a história daquela pessoa, eu vou ver que ele tem, vamos dizer assim, motivos para ter aquelas dificuldades. Ele tem todo um histórico que leva aquela pessoa a ocupar aquele lugar naquele problema. E quando eu tenho essa consciência, eu passo a ter essa consciência, essa visão mais ampla, essa visão do todo, eu consigo, se não parar de julgar, mas pelo menos julgar menos. Eu começo a ver outras possibilidades, né? Então, assim, eu não vou olhar para aquela pessoa que de repente foi mal educada comigo, eu não vou olhar para ela e vou enxergar somente a falta de educação dela. Eu vou olhar e vou ver que ela tem um histórico familiar que faz com que ela seja uma pessoa irritada. Então, ao invés de eu trazer isso como um problema pessoal comigo, eu vou entender, não, esse problema é dela. Esse problema não é comigo, esse problema é com ela. E eu consigo olhar para isso sem sofrimento, ter mais tolerância para aquela pessoa. Né? E aí, em vez de olhar para ela e para o problema, eu posso, então, me permitir olhar para a pessoa e para a solução.
desse problema, né? A solução se Exato. apresenta. Porque se eu fico com a pessoa e o problema na minha frente, eu não consigo ver a solução, né? Não. E a solução só se apresenta quando a gente então deixa de ver o problema, amplia o olhar para mais longe, para maior, para mais largo e consigo então fazer com que abra um espaço dentro de mim para que a solução venha e eu possa efetivamente ajudar. Isso me lembra Albert Einstein, o maior gênio do século XX, Mara. Sabe o que ele diz quando ele procura um problema? Dizia, né? Já Hum, morreu? Ele dizia assim, quando ele procurava uma solução para um problema, Mara, ele dizia: penso 99 vezes. Paro de pensar apenas uma vez e toda a verdade me é revelada. olha. Gente, é um gênio, né? Isso daí é um gênio falando. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele estuda, não é uma coisa assim que ele fica esperando cair do céu. Ele pensou 99 vezes para resolver aquele problema. Estudou, buscou solução e ralou. Depois de todo esse estudo, então ele se permitiu descansar e abrir dentro dele esse espaço. E aí a solução vem. Porque a solução vem imbuída de intuição, de iluminação, daquilo que você quiser chamar, né? Mas abre um espaço para um conhecimento superior, maior na mente dele, que só aqueles estudos que ele tinha disponíveis não eram suficientes. Ele precisou estudar até onde não tinha mais recurso e depois parar. E a verdade vem porque ele já estava pronto para ela. Ela já tinha estudado, já tinha procurado N possibilidades, e quando a gente dá esse descanso, abre esse espaço, vamos dizer assim, a, os nossos neurônios, eles vão fazendo ali as ligações necessárias, a gente também traz aquele conhecimento que a gente já tem, acessa esses conhecimentos e traz um significado novo, né, para aquilo que você estava buscando. Por isso a importância desse olhar amplo, né, Nilce? Só fazendo um comentário a respeito desse olhar de julgamento, às vezes pode ser que pense, né, que a pessoa pense, mas se eu sou vó, eu estou vendo uma coisa errada, eu posso julgar minha filha, eu posso julgar meu genro. Não pode. Ó o dedinho, ó o Não pode. dedinho. Um para lá e cinco para cá, né? Três para cá. Três apontando para mim. Ó, Não pode. Não explica isso importa o aí então lugar onde para eu mim. E ocupe. a hierarquia? Então, mas quem é o pai? Quem é a mãe? A avó, o vô, eles têm precedência. Eles vieram antes. Eles têm a função dele na vida dessa criança, que é a função de vô e vó. Mas a criança é pai, é mãe. As células, né, que fizeram essa criança é a célula do pai e da mãe. E essa criança, ela tem essa necessidade, como você mesmo já disse, biológica de respeitar esse pai e essa mãe. Então, não importa o lugar que eu ocupe na vida dessa criança, não importa se eu sou o avô, se eu sou a avó, se eu sou a bisavó, se eu sou a tataravó, se eu sou a vizinha, se eu sou a irmã mais velha. Não. Eu preciso olhar para essa criança e respeitar esse pai e essa mãe. Por quê? Toda vez que eu olho para alguém e eu julgo o pai e a mãe dela, eu estou julgando 50% dessa pessoa. Se eu julgo os dois, eu estou julgando 100%. Por quê? Ela é pai, ela é mãe. Se eu falo mal do pai e da mãe, eu estou falando mal da pessoa. E você já imaginou isso, como isso reverbera dentro de você? Né? Como essas emoções ficam confusas, porque muitas vezes, quando isso acontece, né, esse julgamento por parte de pessoas tão próximas e tão caras da pessoa que é um avô e uma avó, essa pessoa ela vai ter aquele sentimento de que, nossa, minha avó está certa, né? Realmente, meu pai e minha mãe errou nisso. Então, eu não vou poder amar o meu pai e a minha mãe porque eles fizeram tal coisa, porque a minha avó está dizendo que eu não posso. Mas criança não consegue deixar de amar pai e mãe. Ela Nem vai tem como. deixar de amar ela. Ela vai deixar de amar a si mesma. Por quê? Se eu não posso amar meu pai, não posso amar minha mãe, eu não posso amar 50% de mim.
Como que eu posso me amar? Como que eu posso me respeitar? Então, essa é uma necessidade biológica, isso tem que ficar muito claro. É uma necessidade biológica, não importa o lugar que ocupe na vida daquela pessoa. Mesma coisa, né? Às vezes a gente tem um atrito com o marido, com a família do marido, e eu saio falando mal do meu sogro ou da minha sogra. Eu estou falando mal de 50% do meu marido. De Se eu não gosto 100%. da minha sogra, eu não gosto de 50% do meu marido. E lembrando que esse 50% não é assim, ó, 50% pai, 50% mãe. Não, é tudo junto, em Tá cada tudo junto. célula. É tudo junto e misturado. Tudo junto e É. misturado. Então Quando lembre-se, eu me caso com a família inteira com do a família cônjuge. inteira. E o meu marido tem essa necessidade de pertencer àquela família, de respeitar aquela família, de se sentir incluído naquela família. Tá, ele vai estar fazendo uma família, uma outra família comigo, mas a família dele tem precedência, né? Então, assim, a família que nós fazemos agora, ela tem preferência, porque nós criamos Quando essa a gente família se agora, casa. quando a gente se casa, mesmo que a gente não faça lá o casamento oficial, mas a gente se une, Juntou a escova de dente, juntou, pronto, é criamos uma casamento. família. É Sim. casamento. E aí nós, então essa união, ela tem precedência. Desculpa, ela tem preferência. Mas a minha família biológica, ela tem precedência, ela vem antes. Eu Porque preciso ela respeitar, veio antes. porque É. ela veio antes, né? Então eu preciso respeitar a minha família, tá? Isso Ô, tem que estar Mara, e muito. quando uma família fala mal da outra, né? E quando eu me caso com meu marido, é isso que você está falando, né? Eu me Uhum. caso, aí eu fico assim, ih, mas o jeito que eles fazem é diferente do meu jeito. Eu não gosto daquele jeito, só gosto do meu. Então eu vou obrigar meu marido a fazer do meu jeito, vou obrigar meus filhos a fazerem do meu jeito, e a família do meu marido eu simplesmente excluo, porque aquele jeito lá eu não gosto. Gente, Problemas à vista, né? problemas à Problemas à vista. vista. Porque imagina, se eu sou a melhor versão de todos aqueles que vieram antes. Se eu só estou nesse lugar que eu estou hoje, por conta de tudo aquilo que aconteceu com os meus antepassados, como é que eu posso, a partir de agora, olhar para eles com desrespeito, com Não tem desconsideração? como, Eu não tem desconsidero como. tudo aquilo que eu tenho hoje, tudo aquilo que eu sou hoje. E se eu desconsidero tudo isso, então eu estou vazia? Porque tudo aquilo que eles fizeram não foram importantes? Eles, não é, nada disso foi relevante na minha vida? Eu estou onde eu estou hoje Eu tenho por... que descartar uma parte de mim? Exatamente, Onde que eu vou né? jogar isso? Então, por mais que o marido ou a esposa acredite que, vamos dizer assim, aquela animosidade, é, aquele julgamento do seu companheiro, da sua companheira, tem a razão de ser, mas lá dentro dele, ele vai estar aquela briga constante, desculpa, de pertencer ao seu sistema. E nessa necessidade de pertencer ao seu sistema, vão começar a acontecer as dinâmicas que o sistema vai nos impondo para a gente olhar com respeito para tudo aquilo que veio antes. E aí é onde acontece que tudo aquilo que eu julgo, tudo aquilo que eu nego, se repete, né? Então, se eu começo a colocar defeito na minha sogra, pode esperar que o meu filho ou meu neto vai apresentar o mesmo comportamento do meu sogro, da minha sogra, que eu discrimino tanto. É o sistema mostrando que eu preciso pertencer. Se você não olhar para mim com respeito, eu vou te dar condições, eu vou te colocar em situações para te mostrar que você precisa olhar para mim com respeito. E aí te coloca naquele lugar de viver com a pessoa e viver, vamos dizer assim, sentir na própria carne o peso daquele comportamento. E aí você sai, né? Te dando a oportunidade de sair desse olhar do julgamento. Então, estamos falando de pertencimento, né? E todo mundo tem o direito de pertencer. Todo mundo que nasce no planeta nasce através de um pai e de uma mãe.
Não tem outro jeito, ninguém nasceu de chocadeira, tá? E nós estamos aqui por causa de um pai e de uma mãe. Sejam eles como forem, Nilce, né? me veio uma pergunta. Qual? E quem foi fecundado no laboratório? Boa pergunta. Como que fica a situação dessas pessoas? A gente não estava falando do DNA? Falamos do DNA? Que cada célula tem o DNA do pai e da mãe. Então, Uhum. mesmo que eles, eu acredito, né? Eu acho que a gente precisa estudar isso melhor. Mas eu acredito que mesmo que esse pai e essa mãe não tenham nem se conhecido, o DNA está ali. A memória da família, ela vem junto com os Sim. cromossomos daquele DNA. Então não é só a cor de cabelo, a cor da pele, se o cabelo é liso, se é crespo, que cor que você herda dos seus pais. Você herda a história da sua família, Sim. né? Então, Porque pegou um óvulo, um espermatozoide, sei lá de quem, colocou numa barriga de aluguel, numa barriga que vai adotante, sei lá. Essa criança nasceu, não foi do nada. Tem o histórico familiar e vai aparecer e vai manifestar ao longo da vida. E aí, é aquilo que a porque gente já falou, a família que adota, adotou. Não importa se cresceu no útero que não era o da mãe, né? Cresceu, eu acho, né? Então, não sei, como eu falei, vamos estudar. Mas aquela criança nasceu de dois sistemas. Não porque importa se a gente não conhece. porque a partir do momento que para ser pai e mãe, né? Pai e mãe é aquele que é, doa, vamos dizer assim, o óvulo e o espermatozoide, a fecundação se dá dessa união, não importa muito a barriga onde essa criança cresça. Né? Né? O que deu a vida para essa criança foi a fecundação desse óvulo por esse espermatozoide. Então, o que é muito importante, né, nesse olhar é você entender que é importante a criança saber da sua história, é importante a criança saber de onde ela veio, por que ela veio, como ela veio. Porque essa necessidade, gente, vai aparecer dentro dela mais cedo ou mais tarde. De alguma forma, é, esses sistemas, né, tanto do pai quanto da mãe, vai cobrar essa informação dele. Então, quanto mais informação ele tiver, quanto mais respeitosa for essa relação, né, a consciência de tudo aquilo que veio antes, menos sofrimento vai ser para essa criança. Ah, e a Lourdes está perguntando, então o adotado pode voltar para a família de origem? E o que foi feito por inseminação? Não volta, né? Se ele não tiver essa informação, não tem como. Mas dentro do coração dele, ele tem. É o que a Mara falou: quanto mais informação tiver, melhor. Então, se essa criança for informada de que forma que ela nasceu nesta família em que ela está hoje, que foi por uma inseminação artificial, que teve o óvulo espermatozoide de outras famílias que a gente desconhece, isso acomoda melhor dentro dela. Acomodando melhor e a família adotante respeitando a história dessa criança, respeita também a história pregressa, né? Que a gente nunca vai conhecer, mas que está lá, né? Tudo, gente, é respeito e amor. Incluiu no seu olhar, incluiu no seu coração, é suficiente. Não precisa mais do que isso. E agora eu É queria que falar de uma coisa bem delicada, Mara. Fala aí o que você ia terminar aí. assim, para quem é leigo no assunto, pode parecer assim, nossa, mas incluir é só saber, é só eu aceitar e está tudo certo. Se você aceitar de verdade no seu coração, está tudo certo, né? Porque a criança vai Tá tudo perceber que certo. você E aí, ó, respeita a história dela. exato, aí a Lourdes falou, mas fica o desajuste, né? Não, nem sempre. Não Uhum. precisa ficar o desajuste. Não Se precisa. você não tiver esse olhar Aceitando de de crítica, verdade. é, é. Se você aceita de verdade no seu coração, aquela criança vai perceber, ele vai compreender que você aceita, que você respeita o sistema dele como é, e ele vai se acalmar, ele vai ficar bem,
né? Pode ser que lá na Tranquilo. adolescência ele tente descobrir alguma coisa, pode, né? E você, enquanto pai adotante, enquanto mãe adotante, você pode até ir junto com ele procurar. Se ele vai achar, se ele não vai achar, é uma outra história. É uma outra história, tá? Mas esse apoio, né, de estar junto, de acompanhar, de mostrar que o direito de buscar informações da sua família biológica, ela existe e que eu, enquanto pai, enquanto mãe adotante, vou estar junto, vou caminhar junto, não vou ser um empecilho, É né? Não, eu vou caminhar junto. suficiente. É É suficiente. suficiente. É suficiente. Né? Não precisa mais. Inclusive, não precisa ser criança adotada, criança inseminada, as nossas próprias crianças biológicas, a gente tem que aceitar todo mundo, incluir todo mundo. Todo mundo pertence. Todo mundo tem o direito a pertencer. Todo mundo recebeu a vida, né? Então, todos temos o direito. Eu gosto de ser bem-vinda nos lugares onde eu estou, né? Então, eu gosto de me sentir pertencente no trabalho, na escola, entre os meus amigos, na minha família, onde eu for. E eu tendo sido bem-vinda na minha família, a minha tendência é de me sentir bem em qualquer ambiente onde eu estiver, porque eu vou levar isso dentro de mim. Essa, essa, essa sensação de pertencimento é uma sensação de adequação. Então, a pessoa ela tem uma inadequação, né, seja ela qual for, nos ambientes, pode ver, ela não se sente pertencente à família dela. Tem que fazer esse resgate, tá? Dá para resgatar, pessoal. Não é uma coisa assim, ai, não me sinto pertencente, ó, a minha família me rejeitou. Tem tanto jeito de você fazer isso dentro de você, através de terapia, resgata essa criança, resgata o pai e a mãe. A Mara falava que ela não tinha, né, muito sensação de pertencimento na infância, eu também não, porque a gente é filha do meio. Isso explica um bocado de coisa, né? É como se quando a criança do meio nasce, ela vê lá o pai, a mãe, o irmão e eu. Já está tudo completo, eu não sou daqui, né? Isso é uma coisa que vem para os filhos do meio, né? Então, isso pode explicar uma parte dessa sensação, Mara. Mas aí, com um Uhum. bocadinho de terapia, um bocadinho de tratamento, de autoconhecimento, de avaliação, de amor próprio, tudo isso vai acalmando, vai sumindo. E você começa a se sentir solta no mundo porque você está plena no mundo, você está É, pertencente ao seu sistema. Você tem seu pai e sua mãe dentro de você, eles gostam de você, eles quiseram você, e está tudo bem. é. É uma sensação E, gostosa. sim, e outra coisa, no meu caso, como eu ficava nessa posição de julgamento, eu saía do meu lugar, né? E ocupava o lugar que não era meu, o lugar do meu pai e da minha mãe. Então, claro que eu não ia pertencer. Esse lugar não era meu, estava fazendo o que ali? Né? E aí, a partir do momento que eu fui fazendo as terapias que fiz, né? E depois encontrei educação sistêmica, eu compreendi que eu estava no lugar errado, eu voltei para o meu lugar, Está pronto, no tudo se caminho. apaziguou. Você Bom, eu disse que vou você falar ia de dizer uma uma coisa coisa muito. delicada. Isso. Eu vou falar das crianças que não nasceram. Elas também Também. pertencem. O óvulo e o espermatozoide fizeram a fecundação. Não importa se aquela criança durou um dia dentro da barriga da mamãe, não importa se durou um mês, se durou 9 meses. É uma criança não nascida, uma criança que não vingou. A mãe soube da existência dela, a mãe não soube da existência dela, mais comum do que a gente imagina. Ela existiu na Terra. Ela pertence. Sim. E esse fato, né, fato de nós não sabermos dessas crianças que não nasceram, nos traz esse sentimento também de não pertencimento. Por quê? Vamos pensar aí que, de repente, a minha mãe não soube, mas ela teve aí um aborto antes de mim. Então, seria o meu irmão mais velho, essa aí aborto, eu, meu irmão mais novo. Então, eu não seria a filha do meio, a terceira filha? Aliás, a segunda filha, eu seria a terceira filha? Enquanto eu não
tiver consciência dessa criança que não nasceu, eu vou estar com esse sentimento, né, de que eu não estou no meu lugar, né? Que parece que aquele lugar ali, ele não me é confortável. Desconfortável. É. Ele não me é É uma confortável. Por quê? inadequação. Uma inadequação. Por quê? Porque eu estou no meu lugar. Então, essas crianças, ah, tá, mas olha, ele foi aborto, mas eu fui lá e eu fiz o aborto. Eu não queria essa criança. Não importa como essa criança não nasceu. Não importa como isso aconteceu. Não importa se foi espontâneo, não importa se foi provocado. O fato é que essa criança, ela pertence, ela faz parte daquele sistema familiar e ela tem o lugar dela de direito. Mas Enquanto e isso não. aí? E aí? Como é que eu faço esse resgate? Então, aí existem, né, existe aí a constelação familiar, que ela nos traz essa possibilidade de saber, né, de descobrir essas crianças que não nasceram. Aí eu vou ter que sair por aí contando para todo mundo? Não, não. Eu sei que eu sou a terceira filha. A partir do momento que eu sei, toda vez que alguém for conversar comigo, né, eu sei que eu sou a terceira filha. Eu estou no meu lugar, fica tudo certo. Né? Fica tudo certo, fica tudo tranquilo. Eu não tenho que sair por aí contando para os quatro Digamos, ventos, Mara, mas eu tenho que saber. né? É uma coisa muito íntima. Digamos, Mara, que eu saiba, eu tenho consciência, eu sei que eu perdi uma criança. Não importa agora se foi um aborto provocado, se foi um acidente biológico, que foi, aquela criança não vingou, mas eu sei que eu tive uma gravidez. Pior coisa que eu posso fazer é esconder isso, botar embaixo do tapete e fazer de conta que nunca aconteceu. O que eu tenho que fazer nesse caso? Reconhecer dentro de mim, no meu coração, que aquela criança existiu. É uma coisa curiosa, Mara. Qualquer mãe que perdeu um filho, mesmo que seja de poucos dias, de poucas semanas, se ela entrar, fechar os olhinhos, entrar dentro do coração dela e pensar nessa criança, ela sabe se é menino ou menina. Sim. Ela fica assim, ai, parece que é menina, ou ai, acho que é menino. É uma coisa que está nela, ela já sabe, e ela pode até dar um nome para essa criança no íntimo do coração dela. Basta, é suficiente. Todos pertencem, todos têm o direito de pertencer. As crianças nascidas, as crianças não nascidas, as crianças adotadas, todos nós, todos. Olha, eu Tem vi uma aí que coisa subiu uma bonita carinha na. brava, Nilce. A pessoa que Ah, colocou é? a carinha brava, isso quer fazer uma pergunta? Pode falar aí, gente, pode Por favor. discordar. A gente só está falando Sim. daquilo que a gente estuda e daquilo que a gente experiencia, tá, Sim. pessoal? Pode discordar, vamos conversar. Estamos aqui num debate de ideias. A pessoa, né, que colocou a carinha brava, se depois quiser mandar uma perguntinha para a gente, tá? A gente pode estar respondendo na próxima live, ou então a gente manda. Se a pessoa quiser uma resposta particular, a gente manda a resposta particular, também não tem problema, tá bom? Nós estamos aí, inclusive, aceitando sugestões de temas, né? Se alguém quiser colocar aí alguma ideia de tema para a gente está aceitando também. É. Nós estamos no meio de uma série de 3 lives, né, Mara? As três Isso. leis sistêmicas. Então, a gente começou semana passada com hierarquia, estamos falando hoje de pertencimento. E não percam na semana que vem, que nós vamos falar sobre equilíbrio equilíbrio entre o dar e o receber. Geralmente, a gente dá muito exemplo de casais, tá? Então, tem a ver com relacionamento. Ai, Relacionamento. Mara, vamos viver Ó, relacionamento essa semana. Mara, help! Mas é, tudo bem, é verdade. respira e vai. Então, Não é ó, por nada não, semana que pessoal. É vem. que quando a gente coloca o tema, a gente vive intensamente o tema durante a semana, né, Nilce? Nossa, é São incrível isso. cada emoção durante a semana. Vamos viver os nossos relacionamentos. Então, gente, ó, gratidão por estarem aí. Por favor, dá um like aí pra gente, manda coraçãozinho. É, Gratidão pelas pessoas que vão assistir essa live no futuro. Gratidão, Mara, companheira de guerra.
Olha, gente, gratidão, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Foi muito, muito, muito bom, muito gratificante. E eu aguardo vocês a semana que vem. E lembrem-se que, se precisar de ajuda, lá no Espaço Mahadeva, nós temos muitas possibilidades, né? Então, nos procure que nós estamos a serviço, nós estamos disponíveis para a ajuda que vocês estiverem necessitando, tá bom? Beijinhos. Até semana que vem. Estamos a Tchau. serviço da comunidade. Gratidão. Isso. Beijo, Tchau, gente. gente. Beijo.